Contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro do presente, nele aprende a resoluta luz. É também aquele que, dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação com outros tempos, de nele ler de modo inédito a história, de citá-la segundo uma necessidade que não provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência a qual ele não pode responder. É como se aquela invisível luz, que é o escuro do presente, projetasse a sua sombra sobre o passado, e este, tocado por esse facho de sombra, adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora. Hoje eu encaro como um movimento a dança de salão contemporânea. No início, para mim, era mais uma pesquisa de movimento, de criação artística. Hoje eu entendo como um movimento social, político, pedagógico, artístico, que engloba um grupo grande de pessoas, profissionais, que pensam a dança de salão, trabalham a dança de salão de uma forma, não sei se inovadora seria a palavra, mas que estão abertos, né, a reestruturarem o que for necessário. No meu caso, é uma coisa mais voltada para o artístico, né, a criação. Então, para mim, a dança de salão contemporânea é basicamente a dança de salão tradicional mesmo, com a possibilidade de ser transformada. Eu acho que eu gosto de começar primeiro definindo o que não é dança de salão contemporânea, ou os grandes equívocos do que as pessoas pensam que é dança de salão contemporânea quando vê algum vídeo, alguma publicação, algo sem contexto. Então, para mim, a primeira coisa não é contato e improvisação. Muitas pessoas confundem. Contato e improvisação é uma outra linguagem, é uma outra expressão que eu não tenho nem propriedade para falar. O segundo equívoco não é uma modalidade da dança de salão. Então, não existe um jeito de se dançar dança de salão contemporânea. Ela está mais para um movimento social, político dentro da dança de salão do que um tipo, uma maneira de se dançar a dois. E o terceiro, que é o que as pessoas assim confundem bastante, até tem um pouco de preconceito de chegar até a dança de salão contemporânea, por esse viés contemporâneo, é que não é só dançar livremente, é muito mais complexo que isso, não é só se expressar livremente ou fazer o que quiser, mas é entender o porquê das coisas, o porquê que a gente está ali e porquê que a gente quer mudanças. Quando eu penso em dança de salão contemporânea, eu penso que é uma dança em que você não precisa performar o gênero como socialmente imposto, né? Então eu não preciso ser mulherzinha, eu não preciso ser dama, né? No sentido pejorativo que é isso. Eu não preciso estar sempre linda, perfumada, no salto alto, apesar de eu poder estar. E da função da dança. Então eu não preciso ir dançar com a intenção de seduzir ou ser seduzida. É uma dança em que eu vou para me divertir. Isso não exclui a possibilidade de sedução de qualquer ambiente, né, social, mas não exclui as outras possibilidades que não sejam se seduzir e ficar nesse jogo sexualizado. É que é uma dança a dois preocupada e politicamente ativa. Então ela se preocupa com as questões sociais, ela se preocupa com as questões de gênero, raciais, o que dentro desse padrão se discrimina. Então ela vai questionar os preconceitos, as atitudes. Então é uma dança preocupada e atenta ao que o mundo precisa, ao que o seu ambiente, o seu território ali precisa. Quando a gente começa Dois Rumos, a gente tem um propósito muito bem estabelecido na nossa cabeça, né? Que a gente não concorda muito com o cenário da dança de salão e a gente queria provocar uma modificação nesse cenário. A gente entendeu que não é só criar, não é só dançar, mas que existia um terreno para chacoalhar, para remexer, para que a gente pudesse pisar.
E dentro disso a gente viu que era importante atuar não só em cena, não só artisticamente, mas também dentro das produções de bailes, eventos, dentro da sala de aula. Então questionar pedagogicamente como que as pessoas são formadas ali, quais são as atitudes dentro do baile que não mais combinam com a nossa realidade ou que não asseguram os indivíduos dentro daquele espaço. Então, por isso, ao longo do caminho, sempre na ajuda da parceria de várias pessoas que estão passando pelo mesmo lugar, a gente precisou ter vários desdobramentos. Então, além de trabalhar dentro do palco, né, trazer a dança de salão para o laboratório como linguagem, a gente também atua na produção de bailes, produção de eventos como encontro e também sala de aula, né, trabalhando didaticamente como que a gente pode, através da educação, também propor mudanças. Então, a Dois Rumos, ela é uma companhia de dança que tem vários braços e é conduzida não só por mim, né, como diretora, mas também na parceria, no coletivo. E hoje nós somos em 12 integrantes, começamos lá atrás com 4, mas hoje já somos 12 pessoas conduzindo a companhia. Eu sei que o encontro de dança de salão contemporânea é um evento muito acolhedor, né? E que instiga a criação do pensamento crítico sobre a dança de salão, né? Que as pessoas vão e é um espaço em que elas se sentem confortáveis para expressar suas crenças, para serem elas mesmas e explorar ali técnicas e possibilidades no corpo e na dança a dois que normalmente nos ambientes mais tradicionais não tem tanto esse espaço. E as pessoas que eu conheço que foram no encontro sempre voltam maravilhadas. Eu falo do encontro até hoje como uma das experiências mais importantes, assim, eu acho, que eu tive com a dança de salão, principalmente. Porque é um ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumada, né? Eu não tenho tanto tempo, assim, de prática, nem tanto tempo de baile. Foi muito diferente do que eu já tinha visto, do que eu já tinha ouvido, né? Então foi muito gostoso, eu me senti muito acolhida no espaço, né? Além de ser visualmente muito interessante, as danças, as pessoas e a proposta também, né? Ele é o nosso ideal de lugar que a gente está buscando para a dança de salão. Então, quando a gente pensa em encontro, é como se abrisse aquele sorriso e a gente falasse assim: ai, é o lugar que eu quero que todos os outros ambientes de dança de salão se tornem um lugar acolhedor, um lugar de estudo, um lugar de troca, um lugar onde a gente se sente seguro, onde a gente sabe que vai encontrar novas possibilidades, então encontra tudo isso e é como se hoje ele fosse a representação do ideal que a gente está buscando para os outros ambientes de dança de salão. Eu acredito muito na arte, na dança, uma arte e uma dança engajada que faça isso, que devolva para a sociedade alguma coisa, que não seja apenas o pão e circo, né, que está ali fazendo as pessoas se entreterem. Também acho super importante, mas tem como ter um entretenimento mais saudável? Tem como ter um entretenimento que devolve para a sociedade algo que vai construir um coletivo mais saudável, mais consciente? Então aí é onde a gente entra mesmo. Quando eu tenho um posicionamento e você tem outro, a gente consegue sentar e dialogar sobre. Em outros eventos, me parece que eu tenho uma coisa que me incomoda muito. Também tem uma coisa que te incomoda muito, mas a gente não consegue dialogar sobre isso. É mais fácil a gente viver com uma barreira, como se isso não fosse um problema, e seguir. E no encontro contemporâneo, não. A gente consegue quebrar essa barreira, dialogar e transitar por um lado e por outro, dialogando. Esse é o ponto forte do encontro, é a coletividade, né? É o fato de, naqueles 3 dias, né, terem pessoas tão plurais que estão ali somando e colocando energia para pensar uma outra dança de salão.
Então é fundamental ter um evento que possibilite isso, que saia desse formato que a gente já tem todos os dias, todos os lugares, todos os anos, que é ir para a sala de aula, aprender movimento, né? É importante, é legal, é interessante, a gente troca, a gente tem um compartilhamento legal. Sim, mas o encontro é diferente. A nossa troca vai para além de movimento, sabe? O movimento ganha outro sentido a partir da pesquisa, das inquietações, do olhar crítico sobre tudo isso. Então, é um passo à frente para você avançar no que você está querendo propor. É trazer pessoas que estão pesquisando, que estão pensando a dança de salão a partir de um molde não tradicional, né? A partir de um recorte não tradicional, e aí entender o que desse encontro a gente pode produzir, né? Porque a gente já tem vários congressos acontecendo de dança de salão tradicional, que trazem pessoas de diversos espaços, né? Diversos lugares do mundo, diversos lugares do Brasil, e a gente não tinha isso para as pessoas que não estavam compactuando, né, com essa dança de salão tradicional. Tem uma coisa que é muito minha, que é de me ver participante desse lugar, né? Então, quando eu me coloco nesse espaço, nessa posição, eu reflito como é que eu gostaria de ser tratada, como é que eu gostaria de ser atendida, né? Então, a Kelly, produtora nesse lugar, eu faço esse exercício de pensar qual a melhor experiência pode acontecer para essa pessoa que tanto participa como aluno, como professor, né? Como o time de produção e tudo mais. É muito trazer essa organização para que nós da produção, né, consigamos trabalhar com eficiência, mas que também essas pessoas se sintam acolhidas, né, se sintam recepcionadas, se sintam em casa para participar do nosso evento. O primeiro encontro que eu fui lá na ETEC, e eu lembro de eu chegando assim na portaria, não me lembro quem estava, assim, eu acho que era você e a Kelly. E as pessoas falando com um acolhimento assim, ai, você é Camila de BH, seja bem-vinda, não sei o quê. E é quase como se foi aquela cena de filme, de um portal, assim, porque aí eu entrei na ETEC, aquele lugar lindo, e eu lembro que tinha umas 2 pessoas, 4 pessoas dançando, outras pessoas ali conversando, e era um lugar uma cena muito bonita, assim, de pessoas se acolhendo, chegando aos poucos, dançando, conversando. E esse lugar gostoso, essa energia boa que eu percebi nos primeiros momentos, ela permaneceu durante todos esses anos. O desejo de manter o encontro acontecendo todos os anos, né? E ter esse momento da gente se rever, né? Da gente dançar junto, da gente conhecer trabalhos novos, conhecer pessoas de vários lugares que dançam de variadas maneiras. É esse momento de poder trocar. Para mim, a potência do encontro, de me sentir motivada a continuar fazendo ele todos os anos e promover esse lugar do reencontro, o lugar da troca e a potência de estar junto, né? E de tudo que pode surgir desses encontros. Para mim, a palavra encontro é tipo cirúrgica nesse lugar, porque é um grande encontro. E no mais profundo do significado, e juntar aquelas pessoas, reunir aquelas pessoas que fazem acontecer, que experimentam, que se arriscam, que se desafiam dentro de um contexto tão engessado de pensamento de dança 2, de dança de salão, né? E a gente propor que isso é mais, é dança 2 ou A3, ou como o Casa 4 propõe, dança de 4. É revolucionário. Do encontro, o baile é a coisa que eu mais amo nessa vida. As aulas são ótimas, as conversas são ótimas, mas assim, eu tenho um pequeno, grande problema de autoestima, então nos bailes de dança de salão tradicional, por mais que eu saiba que eu tenho essa questão com a autoestima, enfim, eu sempre fico com uma insegurança, assim, vou chamar uma pessoa, mas, será que eu vou dançar bem? Será que essa pessoa vai se importar se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo? As outras pessoas estão olhando, não estão? Então, sempre tem uma cobrança por minha parte, assim,
que eu acho, claro, que vem muito do meio da dança de salão, da maneira que ela é organizada, isso não vem só da minha pessoa, claro. E eu lembro de um momento, em um dos bailes da Dois Rumos, de eu me sentir muito à vontade de chamar qualquer pessoa, ou até mesmo de não chamar. Então eu lembro que teve um momento que tocou uma música que eu gostava muito, e aí sabe quando você olha assim no baile e pensa, não vou chamar, não, vou dançar sozinha. E eu fui e dancei, tava tudo bem. Entrar no baile do encontro e ver um formato totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Eu cheguei assim e falei, cara, que legal, a galera tá dançando de boa, ninguém tá preocupado com nada, as pessoas estão vivendo esse momento, né? Elas não estão preocupadas em fazer 30 mil cadeirinhas e provar que dança esse samba melhor do que aquela outra. Elas são preocupadas em trocar, em estarem juntas. Muito bom, muito delicioso. O baile que a Dois Rumos propõe é mais do que um baile. Aí me vem na cabeça, eu fecho o olho e vem baile, me vem uma coisa pomposa, grande, aquela, sabe? Mas não é. O baile, esse baile é íntimo, é condensado. É condensado, é como um núcleo, assim, sabe, de energia que fica ali pulsando no menor espaço. Mas vai ter tanta energia e é potente. Convida você a fazer a músicas que levam seu corpo a dançar sozinho, a ir pro chão. Eu lembro uma hora que eu tava num baile em 2018 que eu me distanciei, me separei da pessoa que eu tava dançando e fui pro chão. Gente, o baile tava cheio. Se eu quiser tocar Sidney Magal, a galera vai dançar. Se eu quiser tocar Sandy Júnior, a galera vai dançar. Então, falando da parte profissional, eu consigo tocar diversas coisas que a galera vai falar, caramba, nunca pensei em dançar isso. Então, eu tenho uma liberdade maior de tocar coisas variadas que a galera vai no meu fluxo. Porque eu gostei de estar dançando novamente nos bailes, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque ao longo da minha experiência em dança de salão, eu fui me afastando dos bailes, porque eu não me sentia mais confortável de estar naqueles lugares. E aí, no encontro, eu acessei de novo esse dançar pelo prazer, esse dançar por me divertir, né? Sem ter que estar ali, talvez, por algum tipo de cobrança, enfim, né? De estar dando aula na escola, enfim. Mas de estar ali porque realmente eu queria, né? Eu queria estar ali, é o espaço que eu me sentia segura, um espaço que eu me sentia bem, que me sentia acolhida de ser da maneira como eu sou, e estar num espaço de dança de salão e me sentir bem, e dançar com as pessoas, e ter mais pessoas diferentes, né? Porque às vezes é isso, não sentia que poderia dialogar, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito com arte, que tenho muitos amigos, né, que também estão vivendo outros modos de vida, e poder pensar, nossa, nesse baile é possível que esses mundos se cruzem, é possível que todo mundo se sinta bem e que seja um espaço de respeito, né, e de que a gente possa ver que a dança é muito potente, que a gente pode se encontrar através da dança e transformar o mundo, né, e respirar com mais afeto, né, com mais sensibilidade e ao mesmo tempo sem ter essa força, né, tendo essa força política, né, que também pode se dar pela arte, pela dança. A abertura que eu vi ali me fez me aproximar de novo da minha dança. Assim, de um momento que eu estava me afastando de, eu não sei dançar, eu vou ter que estudar um monte para eu poder curtir um baile. Fez, não. Ou então, pelo menos se você vai estudar, né, não é exatamente isso. Me reorganizou, assim, na relação com a possibilidade de dançar e com a abertura que eu tinha para o meu corpo se expressar. E como eu tenho a formação de atriz, foi mais acolhedor ver que eu não precisava saber todos os passos de todas as danças para eu poder improvisar com alguém dançando. A gente consegue construir um ambiente seguro, né? Principalmente para as pessoas que estão à margem, né? Então, para as pessoas pretas, para as pessoas LGBTs, né? QIA+, para as pessoas que não transitam nessa normatividade, né? Então,
muitas vezes, quando eu vou a outros eventos, eu sou obrigado a dançar com mulheres. Eu sou obrigado a fazer o papel de homem, né? Então, se eu chego num baile de dança de salão com uma saia, a galera olha assim, tipo... O que é isso? Tipo, ele veio dançar de mulher. Ou, ele não quer ser conduzido... Ele não quer conduzir hoje, ele quer ser só conduzido. Tipo, e não... Isso é só uma expressão, é parte do meu discurso, né? É parte do que eu construo como meu discurso. E eu sinto que dentro do encontro contemporâneo a gente tem essa possibilidade de construir discursos que não necessariamente dizem de algo muito fechado, né? Que não necessariamente dizem de uma vontade. Então, se eu tô dentro do encontro contemporâneo e eu quero dançar só com homens, eu vou dançar só com homens. Que é diferente de quando eu vou num baile tradicional. Quando eu vou num baile tradicional, você olha pra um cara, primeiro que ele vai olhar de cara feia pra mim, se ele não virar a cara, se ele não vier me xingar, se ele não for me bater, sabe? Tipo, tem uma série de coisas que essa, né, masculinidade tóxica e compulsiva vai construindo que você não permite que as pessoas possam habitar aquele espaço como elas são, né? E é o que eu encontro dentro da dança de salão contemporânea, no encontro contemporâneo muito especificamente. Porque quando a gente vai para outros lugares, até mesmo para esses eventos que vão falar, vamos despertar a sensibilidade. Aí desperta a sensibilidade e aí tipo, nossa, o cara tá super sensível com uma mulher. Aí vai dançar com outro cara, fica todo enrijecido, assim. Porque eu sinto que é muito um pseudo, sabe? Um pseudo sensível, um pseudo humanitário, um pseudo... São esses vários pseudos que vão tentando construir o que é essa desconstrução dessa pessoa. Mas eu lembro de, às vezes, estar nos bailes, assim, do encontro e parar um pouco, assim, e ver aquela pluralidade de gente dançando, homens sendo conduzidos, homens dançando com homens, mulheres dançando com mulheres, homens dançando com mulheres, mas assim, ter tanta diversidade na pista, tantos jeitos tão significativos e bonitos de dançar, né, que aquilo foi assim, gente, uma dança de salão diferente é possível, está aqui acontecendo agora, né? Num dos bailes contemporâneos, era num espaço em que tinha alguns andares, tinha vários andares. E o baile contemporâneo estava acontecendo no último andar. E no primeiro andar estava acontecendo um baile tradicional ao mesmo tempo, com vários senhorzinhos, todos ali com roupinha social, arrumadinhos, em cima os doidão lá, pirando, dançando, misturando contato e improvisação, vem de tudo que é tipo de gente, né? E aí uma hora eu cansado de dançar e peguei e sentei para assistir e observei um senhorzinho que veio subindo pela escada, assim, meio tímido, olhando o que está acontecendo ali em cima. Provavelmente ele tinha dançado um boleirinho ali embaixo, aí ele subiu, olhou aquele povo todo, aí ele deve ter pensado, o que a gente faz aqui, né? Eu acho que eu já sei, porque ele pegou, começou a se abaixar, sentar no chão discretamente, começou a deitar no chão discretamente e começou a rolar. Começou a rolar no chão, assim, foi uma cena muito especial, mas engraçada, porque ele tava com uma camisa com um bolsinho aqui, com umas canetas, algum celular, alguma coisa no bolso. Então, quando ele rolava, a coisa caía do bolso, ele colocava de novo, continuava rolando, caía de novo, ele colocava de novo. E fez um percurso de uma escada, rolou até o final, levantou, deu um sorrisão assim, como, olha, é isso mesmo, legal esse negócio. E pegou e desceu pela outra escada para voltar pro baile dele. Eu fiquei pensando, olha que especial, a pessoa nem sabe o que estava acontecendo, mas olhou e sentiu vontade de experimentar algo que as outras pessoas estavam experimentando, jogou o corpo dele para algo que ele com certeza não tinha nenhuma afinidade, mas ele se colocou ali, sentiu a vontade de colocar. Então eu acho isso riquíssimo, porque ele se sentiu à vontade de fazer algo que talvez na cabeça dele fosse loucura. Estamos na 5ª edição, né, e muita coisa a gente já conseguiu alcançar ao longo desse tempo. Cada vez que a gente faz, que a gente executa o encontro, a gente vai percebendo que coisas precisam ser melhoradas, e que bom que a gente tem essa escuta ativa para o que precisa ser melhorado, né? Quando vocês me perguntam, né,
sobre uma evolução do evento, eu enxergo uma evolução muito visível, assim, né? De como a gente começa em 2017, de como a gente aborda as discussões, das coisas que a gente vai fazendo no evento mesmo, até agora 2021, né? E como o corpo também vai acompanhando isso, né? Porque muitas vezes a gente fica muito no campo da fala, no campo das ideias, e a gente esquece de corporizar tudo isso, né? E acho que a gente está num processo de trazer tudo para o nosso corpo, né? Acho que muitas vezes a gente fala assim, nossa, as discussões estão muito mais elaboradas, a galera está lendo outras coisas, está trazendo outros autores, mas a gente esquece de falar também um pouco de como o corpo vai evoluindo, né? De como a gente estava olhando tanto para o contato improviso em 2017 e como hoje a gente está olhando muito mais para a dança de salão, para falar de dança de salão, para reconstruir a dança de salão, né? Sem nem se reconstruir, mas repensar, né? Remodular, recorporizar, né? Eu tenho a sensação que a Dois Rumos, que a organização do evento foi se sentindo cada vez mais à vontade com o passar dos anos. E que era como se as pessoas tivessem, a organização tivesse mais à vontade para experimentar, para ampliar, como se a Dois Rumos fosse se encontrando seu espaço, encontrando seu público e percebendo que isso poderia se expandir em termos das ações que foram feitas. Então eu lembro que no primeiro encontro, no primeiro encontro que eu fui, tiveram umas ações mais esporádicas de conversa e tudo mais, isso foi se ampliando. Outros temas vieram, teve a abertura para que pessoas pudessem propor as aulas. Então fui percebendo esse movimento de abertura, assim, muito como se quase que esse movimento, se o evento fosse encontrando as próprias pernas, assim, se encontrando e encontrando o público e ampliando e tudo mais. Então essa ampliação de possibilidades que eu fui percebendo a diferença e que eu percebi como muito positivo também. Me parece que o encontro ele tem amadurecido também, né? Então, ao longo do tempo, assim como o movimento, né? Assim como eu também amadureci, vou começando a entender que não é só gênero que está pautando essa discussão, que tem as questões raciais, né? Que a gente vai ter as questões de acessibilidade, por exemplo. Então, eu sinto que a cada ano é como se o encontro se desse conta e tentasse ampliar um pouco mais, tentasse trazer pautas que ainda não foram discutidas. Pessoas, né, não só mulheres, mas mulheres negras, né, pessoas que vão dar outra visão em relação à acessibilidade. Vamos discutir isso. Será que os nossos bailes estão sendo acessíveis? Os espaços que a gente faz? Então, eu acho que a cada ano é como se a gente conseguisse ganhar mais força, e isso todo mérito, né, dessa equipe aí que está pensando essa ética. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que seja muito importante. Tem uma coisa também que é nós quem fazemos tudo, né? Então, a gente que organiza, a gente que dá aula, a gente que faz contato com o profissional, a gente que está ali junto com o contratante do espaço, né? E às vezes falta tempo para a gente estar junto das pessoas, falta tempo da gente poder fazer aula com as pessoas, né? Então, como a gente tem ainda uma equipe pequena, esse fazer tudo acaba às vezes atrapalhando um pouco até a nossa presença ali, né? Então, acredito que daqui para frente, mais para frente, a gente tendo uma equipe maior, dividindo mais os trabalhos, as coisas fiquem mais diluídas e a gente consiga fazer um evento com mais qualidade ainda, como a gente quer, né? E como o encontro contemporâneo é, de alguma forma, um encontro que foi bem sucedido, né, de alguma forma, que conseguiu ter uma regularidade anual, assim, tem que ser muito respeitado, tem que ser alimentado e valorizado, porque é um presente, né, um presente para a sociedade. Não é só um evento que vocês estão fazendo para vocês, é para os outros. E eu acho que essa que é a diferença quando você faz um evento para a organização, para a sua panelinha, ou quando você faz um evento que é realmente para o Brasil, no caso, né? Estou fazendo isso aqui porque meu país precisa dessa discussão. Nossa, a gente saiu super feliz da edição de 2019, porque foi uma edição maravilhosa, onde a gente pôde se conectar com muitas pessoas, se envolver com os participantes, e o nosso coração ficou muito quentinho, né? E 2020 estava sendo planejado para ser também maravilhoso, só que daí
somos pegos de surpresa, né? Brasil, o mundo é pego de surpresa por uma pandemia. Acho que 2020, esses primeiros meses da pandemia, mostrou muitas vontades contidas. E aí a Dois Rumos ela conseguiu explorar isso, pegar a chavezinha e destrancar esse lugar. A gente não sabia se o encontro ia acontecer realmente. Acho que essa é a questão. A gente conversou bastante e resolveu pensar como adaptar a dança de salão, o encontro, para o online. Então a gente resolveu fazer uma residência artística. Uma residência artística nada mais é que é uma imersão, né? Artistas se juntam com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo e se imergem ali para criar algo, para discutir algo, para trazer ideias e dali surgir com alguma coisa, né? Então, ela tem o objetivo de ter algo concreto no fim, nem que seja um texto, um vídeo, que foi o caso da residência do encontro, intitulada Intimidade, onde a gente convidou mais 2 coletivos, Grão e Casa 4, para compor com a gente a programação, para desenvolver com a gente as oficinas, que culminou num videodança dos participantes, dirigido por esses coletivos. Foi uma cutucada, né? Porque a pandemia, eu acho que ela deixou todo mundo meio estagnado, meio suspenso. E eu tava com essa sensação também. Então, me colocar a criar foi desafiador, porque para sair, né, dessa situação de inércia. E o resultado eu achei muito bom. O vídeo ficou muito bom, assim, a construção dele e ver a participação de todo mundo, porque tinha muita coisa que a gente via durante as práticas, então não ficou desgrudado de tipo, foi uma coisa aqui e foi outra coisa lá. Tava tudo muito conectado, né? E muito sensível, um olhar muito sensível sobre esse momento que estava todo mundo passando. Sinceramente, não esperava um videodança tão lindo. Eu acho que o videodança que surgiu no final foi super potente, e aí super potente por conta de de todo o conjunto, né? Tanto de orientação profissional da parte da Dois Rumos, que estava o tempo todo orientando, né, articulando, e aí eu falo Dois Rumos enquanto companhia que organiza o encontro, e de todo o equipamento profissional mesmo, de edição, enfim. Porque as gravações, cada pessoa fez a sua gravação. Mas aí o conjunto de direção com edição fez com que o resultado fosse muito potente e conversasse muito bem com o que estava sendo proposto na residência. Então, acho que foi uma experiência super incrível. O evento deu uma estendida, né? Então a gente tinha ali 2, 3 dias e aí de repente a gente ficou um mês praticamente imerso, assim. E não era só nos fins de semana, porque a gente tinha os para-casas, né? Então a gente durante a semana também estava ali envolvido. Então eu senti que foi bom passar esse um mês nesse período de imersão, tendo contato com dentro de uma temática, dentro de uma linha que orientava aquilo, mas a partir de visões de grupos que eram visões muito diferentes, que convergiam ali para a proposta do evento. O vídeo final eu achei tão potente, assim, que vocês conseguiram fazer um trabalho... Acho que esse é o detalhe, né? Vocês fazem tudo com muita qualidade, assim, né? Porque vocês colocam, acho que é isso, muita disposição, né? Muito de vocês ali, muito amor. Então, assim, dá pra ver esse processo artesanal, eu acho, assim, no trabalho de vocês. E que eu admiro muito, porque... Eu sei que a vida é uma loucura e o ideal é que a gente faça tudo assim, né? Fast food, versão fast food, e enfim, a vida é essa, não dá tempo de... Mas não, parece que mesmo assim vocês fazem assim com aquele tom de artesanal, né? De ir ali pedacinho por pedacinho, cuidado por cuidado, na comunicação, né? Eu acho que vocês têm toda uma linguagem também para tratar com as pessoas, para tentar ser possível, né? Que esses corpos estejam ali, essas corpas todas, né? Acho que o encontro hoje, ele ganhou uma visibilidade maior ainda, porque virtualmente outras pessoas acessam.
E a gente tendo a possibilidade de participar do encontro e divulgar que isso vai ser online e outras pessoas acessarem, ele acaba ganhando uma dimensão maior, né? Claro que o presencial tem outros aspectos, outros fatores que são incomparáveis, mas de certa forma eu acho que foi um boom para as pessoas entenderem que o encontro existe de fato. Foi muito novo para mim, foi meu primeiro evento online, né? E também foi minha primeira vez no encontro, que eu não tive a oportunidade de ir antes, apesar dos convites e tudo mais, teve imprevistos. E eu pensei que ia ser minimamente estranho, né? Por ser online, por ter aquelas telinhas, eu pensei que ia ser algo meio vazio. E foi completamente o contrário daquilo. Eu vivenciei processos muito intensos no evento. Teve atividades além, né, do online, que a gente tinha que trazer coisas para vocês. E ali eu pude explorar um pouco mais o meu lado artístico. E pelo diferente do que eu pensava, eu me senti muito conectada ali. Parecia que a gente estava todo mundo no mesmo espaço. E ao mesmo tempo eu estava em casa. Então foi extremamente confortável, né? E foi muito interessante porque eu pude revisitar a minha casa como lugares diferentes em cada prática. E poder explorar possibilidades novas em objetos, em coisas como a minha cadeira, né? E que foi tão importante, tão gostoso explorar a minha cadeira como potência mesmo. Entender mais dessa relação de corpo-cadeira também, né? Que vocês trouxeram para mim. Então, a residência, ela vem como um ponto-chave, assim, de reunir esses grupos, né, a Grão, Dois Rumos e o Casa 4, e falar, e aí, vamos pensar junto? E chamar esses grupos na chincha, chamar o coletivo e falar, bora conversar juntos. Acho que foi um dos primeiros momentos que a gente teve, assim, de colocar os coletivos, os grupos em xeque, assim, um diferente pro outro, e falar, vamos conversar sobre. Mas cada um tinha uma linguagem, uma forma de trabalhar com um tema tão pessoal que não tinha como se atravessar e da mesma forma também não tinha como não somar. E eu acho que isso que foi mais potente. Isso que acabou deixando o trabalho ainda mais valioso, que culminou com o vídeo dança, que foi assim, nossa, foi espetacular. Nossa, em 2021, com o fomento da Lei Aldir Blanc, a gente experimentou uma maneira totalmente diferente de produzir, porque a gente tinha dinheiro. A gente tinha condições de retribuir para todos esses artistas, professores, educadores que estiveram junto com a gente, desenvolvendo o encontro nos anos anteriores. Retribuir de maneira gratificante, sabe? Sentir que estava ali estimulando e também amparando a nossa própria classe artística. Mas 2020, 2019, 2018, 2017, a gente não tinha esse fomento, né? A gente não tinha esse aporte. Então a gente tinha uma relação que era muito mais de tipo, a gente precisa vender um número X de pacotes, mas também a gente não pode levar muito valor, porque a gente quer tornar isso acessível. A gente sabe que tem uma galera que vem de longe, então tem gasto de passagem, tem gasto de hospedagem, alimentação, fora o gasto com o evento, né? No orçamento, para que a gente consiga que as pessoas com quem a gente está querendo conversar cheguem até o evento, né? E muitas vezes isso não era possível, porque o evento, ele tem um custo em si. Então, e a gente precisa dar conta desse custo, né? Então foi uma maneira extraordinária de poder produzir o encontro através de um fomento em 2021. Mesmo que online, a gente conseguiu pulverizar essa verba ao longo do ano. Então a gente experimentou não só realizar em novembro, né, que é quando a gente normalmente a gente faz o evento, mas a gente conseguiu fazer 2 mostras de dança, uma no começo, outra no fim. A do começo trouxe coletivos que estavam ali também desenvolvendo seus trabalhos
de várias partes do Brasil e de São Paulo. Foi muito legal também ver as pessoas assistindo o espetáculo e dando feedback, falando o que elas acharam, e assim, conhecer a gente e assim, assistir os outros espetáculos. A gente participou de quase todas as rodas de conversa, né? E assim, ver os outros espetáculos e ver o que as pessoas estão falando e produzindo é uma troca muito, muito rica. E é interessante também que, conversando e conhecendo os outros grupos, a gente percebe que as dificuldades são as mesmas, os desafios são os mesmos, as formas de enfrentar isso se diferem um pouco, e o que contribui bastante para o crescimento de todos os grupos. A gente presenciou ali insights muito legais. Anotamos tudo, gente, vamos usar. A gente trouxe uma amostra online também, chamada Cartas Dançadas, onde a gente envolveu também os participantes do evento. Então, eles puderam contar suas histórias e essas histórias serem dançadas, escritas com um movimento do corpo por artistas também que a gente conseguiu convidar. Eu fiquei muito surpresa e lisonjeada, assim, porque eu escrevi uma carta. E aí eu achei engraçado porque quando vocês me contataram, a mensagem começou assim: a gente recebeu a sua carta, mas ela não foi selecionada. Eu fiquei, poxa, ela porque a gente queria chamar você para dançar. Eu falei, tá. A gente teve apresentação de palestras, né, apresentação de pesquisas e relatos de experiências diversos, super importantes, onde a gente conseguiu realmente dar mais diversidade, pluralidade de falas. O encontro possibilitou. Se alguém chegar para mim e falar assim, Jocélia, mostra para mim o ponto inicial da sua pesquisa e mostra o final. Eu vou mostrar os slides e as fotos do primeiro momento com vocês e eu posso mandar o vídeo que está salvo lá no YouTube agora do Encontro 2021 e dizer, assista aí que você vai entender. Então a pessoa vai entender. Então o encontro ele pode ser o lugar de início, conclusão e continuação de tudo isso, sabe? Isso é muito bom. Então foi um evento assim que movimentou muito a classe artística da dança de salão e onde a gente pôde também se aprofundar e experimentar tranquilamente o que é produzir um evento. Eu tenho pessoas hoje muito próximas a mim, que por exemplo, vocês, né? Você, o Tony, tipo assim, as pessoas, o Carlos, assim, a gente tem uma troca muito importante. E essas pessoas acrescentaram tanto na minha visão de eu não tô sozinha, sabe? Porque até antes de eu achar a Cássia, por exemplo, eu achei que eu não ia nem estar aqui falando disso mais, que eu não ia nem estar nesse espaço mais. Então encontrar essas pessoas é bem importante, né? Hoje, além da Cássia, além da parceria com a Cássia, eu faço parte do Malditas, né? Com a Débora, com a Paola e com a Karina. Então foram pessoas que eu conheci nos encontros, né? A Paula, por exemplo. E aí também eu vou estar em encontro de outras pessoas pretas. A Rai é uma pessoa importantíssima na minha vida hoje, assim. As trocas que a gente tem, eu acho que essas conexões são as coisas que mais me marcaram mesmo. Tem a mesa, que foi com o Carlos, a Luísa, o Elbo e o Vinícius e a Vitória, sobre o movimento negro, né? Dentro da dança de salão, que mexeu bastante comigo. E de dança tem a apresentação da Cássia e da Luísa, que até hoje mexe muito. De vez em quando eu ainda assisto aquele vídeo, porque foi muito forte, assim. Porque pra mim o encontro é como um afeto, assim, é como sentir cheiros, sentidos, assim, aquela felicidade de você ir já no metrô encontrando pessoas queridas, assim, que você conheceu num encontro anterior, né, ou que conheceu num outro encontro de dança de salão, mas que se fortaleceu, né, uma amizade, um afeto. Então eu fui criando amigos, eu acho, sabe, ao longo do encontro. Então é como estar em casa, assim, é como poder reencontrar pessoas, é como poder se sentir bem e acolhida e acolher e são abraços que transformam, né? Assim, pessoas que você vê e sai correndo, vai abraçar e já começa a dançar e pode dançar de várias formas, pode dançar super calmo, super agitado e você pode ser, né? Eu acho que esse é o ponto do encontro, um lugar onde você pode ser apenas, né? Eu saí, era 4, 5 horas da manhã, assim. E aí eu lembro daquela sensação gostosa de que
todas as noites, as danças daquela noite foram muito boas. Não teve alguém que eu me senti desconfortável, não teve um momento que eu falasse assim, poxa vida, naquela hora eu errei, acho que a pessoa se importou. Não, foram danças muito gostosas, com trocas muito gostosas, e que eu estava me sentindo muito, apesar de conhecer muito pouco as pessoas, eu me sentia muito próxima de todo mundo. Então essa lembrança gostosa que eu tenho, assim, de estar no final do baile, cansadinha lá, assim, pensando, nossa, que noite. Chegar em São Paulo e dividir quarto com Luísa, com Cássia, com Carol, né? E conhecer essas mulheres pessoalmente. A gente escuta, a gente conhece através das escritas, das ações, Instagram, redes sociais, mas a gente não tinha ainda se encontrado. Foi assim um dos pontos mais maravilhosos, passar os momentos que a gente passou, né, de troca dentro do quarto, se arrumando para ir para aula, se arrumando para ir dar aula, se arrumando para palestrar, para ir para o baile. Qual é o tema de hoje? Eu trouxe isso, eu trouxe aquilo, ajeita aqui, ajeita ali, todo mundo ali naquela agonia gostosa. Isso não tem preço. Então, assim, conhecer essas pessoas, né, esses encontros é o que o encontro possibilita de mais maravilhoso. Foi doido, assim, estar com pessoas que eu admirava, sabe? Muito. Pessoas que eu conheci no encontro de Belo Horizonte, né? Então, assim, essa admiração já surgiu aqui em BH, que foi a primeira vez que eu vi, né, quem estava aí na cena das danças contemporâneas, Dois Rumos, Carol Polese, a Paula Vasconcelos, o Samuel, Débora, galera que estava aqui em BH, que eu conheci, que eu vi lá em São Paulo também, ou seja, pessoal forte, né, que estava realmente encaminhando todos os projetos, estudando, e aí estar ao lado deles, estar dormindo junto, assim, foi muito legal ter essa troca. E o encontro é um espaço também dessa troca geográfica, assim, da pesquisa, dos olhares, das provocações que acontecem, do fortalecimento também, porque às vezes é solitário, né? E tem uma coisa que eu acho que que não é só uma memória, mas é uma coisa que eu trago muito dentro de mim, que é eu considerar uma das pessoas que são integrantes da Dois Rumos, que organiza o Encontro Contemporâneo, que é Carlos, um dos meus melhores amigos. De ser uma pessoa que eu consigo conversar muitas coisas. Eu não tenho muitos melhores amigos, e aí eu fico brincando com o Carlos que ele é um amigo perfeito porque ele é viado e faz dança de salão. Quando a Dois Rumos em 2018 vai para o Congresso de Dança de Salão Contemporâneo em BH, a Dois Rumos conhece o Casa 4, né? Só que eu não fui para BH. Então, tipo, a galera da Dois Rumos volta com um monte de gente, né, na ponta da língua que eu não conhecia. E aí, dentro, né, desses conhecimentos, a gente conhece o Alisson, a gente Dois Rumos conhece o Alisson, só que eu, Carlos, não conheço o Alisson. E aí eu e Alisson, a gente vai criando uma proximidade muito forte online. Só que a gente não se conhecia. E aí em 2018, em novembro, no Encontro Contemporâneo de Dança de Salão, aqui em São Paulo, que quando o Alisson vem com o Casa 4, que aí eu vou conhecer de fato o Alisson. Então foi um evento muito especial, assim, a primeira vez que eu encontro o Alisson é incrível, assim, tipo, parece que eram almas que estavam destinadas a se encontrar há muito tempo. E eu acho que é um dos grandes presentes que foi possibilitado pela Dois Rumos, pelo Encontro Contemporâneo. A gente vai para o encontro, a gente troca, a gente se alimenta, a gente constrói, a gente volta para os nossos espaços alimentados para transformar. Então ele não fica só aqui, ele amplia. Então ele é muito importante porque ele possibilita esses encontros, essas trocas e alimentar essas pesquisas. Eu percebo cada vez mais que quando a gente está na nossa bolha é fácil, né? A gente se comunicar porque a gente já tem uma mesma linguagem, a gente tem um mesmo estudo, mas como também escutar as pessoas que ainda estão fora, né? Como trazer essas pessoas, como chegar de uma forma que ainda seja acolhedora. Eu falo assim, acolhedora, mas que as pessoas entendam aquele lugar ali como, olha, que interessante de conhecer, não como um afastamento. De, nem quero participar disso, porque, enfim. Então, de conseguir agregar mais essa galera que
pode ir chegando, sabe? Mas que às vezes por algum motivo a pessoa ainda está um pouco mais afastada ou ainda não conhece, de chegar nesses lugares desconhecidos também. E sempre percebi por parte da Dois Rumos um movimento de autocrítica, de escuta aos participantes, de perceber isso tá bom, isso tá ruim, não, o que a gente faz? Vamos junto para melhorar? Então eu acho que essa iniciativa já de ter uma autocrítica é uma coisa que muitos outros lugares não têm. Isso é uma coisa que eu admiro muito. Como eu trouxe no primeiro momento, para mim vocês estão sempre um pouco à frente, assim, né? Nossa, não teve discussão sobre questões raciais. Bom, no próximo já tem uma ênfase maior. Ah, talvez a questão da acessibilidade, que eu vi que no último encontro de 2019 já foi uma das pautas, né? Então, e que inclusive faz a gente questionar, né? Então eu acho que o encontro é um espaço que me retroalimenta, assim, no sentido de que eu vou às vezes propor alguma coisa, mas também como participante eu sempre saio alterada, né? Eu sempre tenho algo para pensar. Então, o que eu acho que não pode nunca perder o encontro é essa tríade, assim, entre arte, propostas pedagógicas e conversa, debate, discussão, que eu acho que vocês fazem bem nessa. Então, para mim, isso sempre tem que ter, assim, né? O espaço de conversa, o espaço de discussão, mas também o espaço de dançar, o espaço do baile, que é um espaço livre, né? De experimentação. Dar conta disso é difícil, é problemático, satisfatório. Eu imagino, eu sei também pelas próprias práticas, mas eu imagino que seja também construtivo. E é por isso que eu convido, proponho, instigo a pensar o encontro materializado em dança, sabe? Que o encontro potencializa a Dois Rumos enquanto companhia. Nas edições anteriores do encontro, a gente não tinha tradução em Libras. Não era por dane-se quem precisa disso, mas era por um não conhecimento. E aí um não conhecimento da parte do encontro, como um não conhecimento da gente que participava também, porque não era uma necessidade nossa. E a gente nunca tinha chegado nessa conversa de precisar disso. Então, para que eu vou ter isso se eu nem sei que isso existe? E aí, a partir do momento que a gente consegue ampliar a nossa rede, e eu acho que isso é uma coisa que o encontro faz muito bem, ampliar a rede, a gente consegue descobrir novas necessidades. Eu acho que é essa questão da gente pensar em tornar acessível para aquela pessoa ela estar ali. Então, seja não só uma rampa, né, mas uma rampa com um diâmetro certo, uma inclinação certa, com um corrimão, seja a comunicação, como é que você vai abordar aquela pessoa, como é que você vai falar com aquela pessoa, ser esse cuidado. Por exemplo, tem vários congressos que eu recebo esse cuidado da pessoa, da equipe vir falar comigo e falar assim, Carol, o que você precisa? Porque quando a gente fala de deficiência física, tem muita peculiaridade, muita diversidade. Cada pessoa tem as suas necessidades de recursos, né? Então, além de pensar nesse macro, também pensar no micro. Eu acho que isso vai ajudar muito. E também não esperar, porque eu ouço muito, né, que as pessoas esperam. Às vezes o espaço não é acessível e a gente espera chegar alguém ali para acessibilizar. Não, isso nunca vai acontecer, porque não tem como a pessoa ir ali, só se ela for muito louca como eu. Lá naquela roda de conversa, uma das coisas que a gente falou era isso. Por quê? Cadê os outros corpos aqui? É cobrado da gente, é esperado da gente que a gente faça isso, que a gente faça assado, mas é conveniente agora, porque desde algum tempo tem sido conveniente falar de racismo. Tem sido conveniente ter um e outro corpo preto em determinado espaço, para poder dar um colorido a mais naquela paleta de cores que tem ali, que pouquíssimas vezes se apresenta uniforme. Nossa, essa roda de conversa eu acho que foi assim, me marcou demais a gente falar das nossas experiências, ver coisas de outros pontos de vista, né? De outras pessoas pretas, assim, de uma pessoa preta que é mãe, sabe? Tipo assim, de uma pessoa que né, o rebook anda de cadeira de rodas. Então, assim, como trazer esses lugares, o encontro proporcionou isso, assim, eu acho isso muito importante.
Quando a gente vai falar sobre isso, principalmente partindo de cada lugar, de cada corpo, é importante que as pessoas pensem que para quem que eu estou pensando e qual é o meu lugar nesse pensamento, para que a gente não caia na ingenuidade, no lugar da ingenuidade. E eu não acho que rolou ingenuidade na conversa, na proposta, de forma alguma. Acho que teve até aprendizado no ano anterior, e aí tentou fazer diferente. Mas a problemática que Luísa trazia era uma problemática que era sistêmica, que era estrutural, não era com o encontro, sabe? E aí o convite era muito maior. É muito difícil ser o evento perfeito, ter tudo, por questões financeiras ou por questões de meu braço não alcança mesmo. Mas a gente consegue tentar a cada passada chegar mais perto do ideal. Então, acho que o encontro tem tentado fazer isso. Estar acessível a outras pessoas que querem dançar também. Aquela conversa, né? A dança de salão, as danças, de um modo geral, elas não estão para todas as pessoas. Mas a gente quer que ela seja para todas as pessoas. É isso, eu vou chorar. Me emociona muito. Porque é um lugar em que eu posso chorar. Individualmente com vocês e como grupo. Eu me sinto à vontade. E eu acredito que seja recíproco da gente poder falar do que tiver querendo sair ou de não falar nada. Tem, no momento da minha gravidez, assim, algo muito marcante para mim foi de poder estar com vocês na pesquisa, né, de vocês me chamarem para fazer uma pesquisa com a voz e de ir para o baile fora de São Paulo, que eu não sabia se eu ia poder, e aí noite, né, barrigão, não tem onde dormir, e aí toda a mobilização que vocês fizeram para poder estar junto. Que gente mais próxima não fez. Que a gestação, né, o corpo grávido em si era um problema. Então, se você está com esse problema de estar grávida e não poder ter onde ir, não vai. E a Dois Rumos falou, olha só, a gente quer você junto. O que você precisa para estar aqui? E eu sei que isso não acontece só comigo. Esse espaço que não é individualista, que é de estender a mão. Eu acho mais fácil perceber as minhas potências, mesmo nos momentos difíceis para mim, quando eu tô perto de vocês. E me faz acreditar que dá pra gente viver nesse mundo de uma maneira saudável, bonita e em que a gente caiba. Vou trazer uma memória de 2019 que não é nem do evento em si, ele acontece no extracampo, nos bastidores. Eu tava saindo pra minha pausa e lá eu fui comer e tinha uma moça que estava auxiliando a proprietária do espaço
nos fazeres, né? Na limpeza, com a comida, né? Com os lanches. Ela estava lavando louça enquanto eu estava comendo e a gente começou a conversar. E essa moça, chamada Fabiana, me contou a história dela, né? Que é difícil. Que foi uma história de violência, de abandono. É uma mãe solo que se desdobrava para criar seu filho. E, enfim, ela me contou a história dela. Eu me senti muito tocada por tudo aquilo que é uma coisa que a gente sabe que acontece, né, com frequência. E no impulso eu convidei a Fabiana para vir pro baile, né, para festejar junto com a gente. E disse que ela seria minha convidada, que ela podia vir dançar com a gente, conhecer o movimento, porque ela disse que tinha achado tudo muito bonito. E ela disse, não vou não. Dançar não é pra mim. E aí eu questionei o que a gente estava fazendo ali. Porque se aquela dança não é para aquela pessoa, para quem que vai ser? Então, foi um momento importante para eu me colocar como crítica do meu próprio trabalho, né? O que ele tá alcançando? Quem que ele tá alcançando? Então, é lógico que eu sei que a gente não vai dar conta de tudo, de resolver os problemas do nosso país, da nossa sociedade. Nosso trabalho é tentar fazer isso através da dança e através da dança 2, da dança em parceria, dessa dança em relação, que eu acredito muito no seu potencial. Mas também é olhar para trás e perguntar quem ficou pelo caminho. É olhar para trás e perguntar quem não se sentiu confortável, mesmo com o meu convite de segurar a minha mão. É olhar para trás e perceber que pessoas não se sentem dignas daquela dança, não se sentem dignas da arte e não se sentem pertencentes. Então, eu acho que o trabalho é esse, olhar para trás e cada vez mais convidar as pessoas e pensar de que maneira a gente pode caminhar juntos, né? E ver quem ficou pelo caminho. Eu acho que a pergunta nem é essa, quem ficou pelo caminho. Ficaram pessoas pelo caminho e o que a gente vai fazer com isso?